Minha amiga me drogou para eu perder uma entrevista de emprego. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que não existe nada mais perigoso do que uma falsa amiga disfarçada de anjo. E olha, eu demorei para perceber, viu? Eu sempre fui daquela que gosta de ter gente por perto, que se apega, que confia fácil, que trata a amiga como irmã. E foi exatamente por ser assim que eu me lasquei, do jeitinho mais humilhante possível. Tudo começou com a Camila, minha amiga de longa data, dessas que estavam em tudo comigo. Faculdade, perrengue, festinha, briga de namorado, tudo. A gente era inseparável, pelo menos era o que eu achava. E olha que a Camila é daquelas que engana bem, porque ela tem a cara da falsidade bem disfarçada. Vive sorrindo, fala manso, tem aquele jeitinho fofo, vive postando frase motivacional no Instagram. Mas, na prática, meu amor, é mais venenosa que jararaca no cio. E a gente convivia tanto que, se alguém me dissesse que um dia ela faria alguma coisa contra mim, eu riria na cara da pessoa. Só que a vida dá voltas, e me fez engolir esse riso seco. A gota d'água começou quando abri uma vaga dos sonhos na empresa que a gente sempre quis trabalhar. Sabe aquela empresa que parece um unicórnio no mundo corporativo? Salário bom, benefícios maravilhosos, home office, plano de carreira, ambiente jovem, café grátis e até videogame na sala de descanso. Pois então, abriu uma vaga, e adivinha quem foi chamada para a entrevista? Eu. E adivinha quem não foi? Isso mesmo, ela. Na hora, ela fingiu felicidade, deu risada, gritou que estava muito feliz por mim, que eu merecia, que estava torcendo muito. E eu, plena, acreditando em cada palavra, achando que estava rodeada de boas vibrações. Só que a cara dela estava mais dura que concreto, e eu, tapada, não percebi que aquilo ali era recalque puro, disfarçado de amizade. E foi nesse clima de felicidade forçada que ela começou a tramar uma das maiores podreiras que alguém já fez comigo. E olha, não foi pouca coisa, não. Quando eu falo que ela me drogou, é exatamente isso que você entendeu. E sabe o que é pior? Eu nem desconfiei. Na véspera da minha entrevista, ela me ligou toda simpática, dizendo que queria passar aqui em casa pra gente relaxar, tomar um vinhozinho, botar o papo em dia, desejar sorte, segundo ela, atrair boas energias pro meu grande dia. E como eu sou besta, né? Eu achei fofo. Ainda falei, ai, amiga, que linda. Tô precisando mesmo, tô nervosa demais. E ela, com aquela voz meiga de quem não mata nenhuma mosca, confirmou, tô passando aí às 7. E olha, ela chegou pontual, carregando uma sacola cheia de guloseimas e uma garrafa de vinho que, segundo ela, era caríssimo, presente do tio dela que viajou para a Argentina. Até aí, tudo certo. A gente colocou uma série qualquer na TV, começamos a fofocar, rir, comentar da vida dos outros, falar de ex, reclamar dos boletos, aquele papo de sempre. E ela toda carinhosa, enchendo meu copo, cortando o queijinho, passando patê na torrada. E eu lá, plena, achando que estava recebendo amor, quando na verdade estava recebendo foi a maior rasteira da minha vida. E foi assim, na maior naturalidade, que ela começou a insistir para eu beber mais. Bebe, mulher. Tá tão gostoso. Olha, vinhozinho bom desse a gente não desperdiça não. E eu, que não sou de beber muito, comecei a ficar alegrinha rápido. Só que, meu amor, não era só o álcool batendo, não. Porque em questão de minutos, eu senti meu corpo estranho. Minha visão começou a embaçar, minha cabeça ficou pesada, eu tentava focar nas coisas e parecia que tudo estava girando. Falei pra ela, amiga, tá tudo bem? Tô meio estranha, sabia? E ela, na maior cara de pau, respondeu, ah, é o vinho, amiga, você tá tensa, é normal. Relaxa, amanhã você acorda ótima. Eu acreditais, né? Acreditar foi meu erro. Eu só sei que, do nada, eu apaguei. E não foi aquele sono normal de quem bebeu um pouco além. Foi apagar no sentido literal da palavra. Do nada, eu tava no sofá conversando, e no segundo seguinte eu tava sendo acordada, toda grogue, com ela balançando meu ombro e falando, menina, já tá quase na hora da sua entrevista, você precisa levantar. E aí, meu amor, começou o verdadeiro filme de terror. Quando eu abri o olho, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão, dado 3 cambalhotas e ainda participado de uma rave de 3 dias sem dormir. Eu não conseguia entender absolutamente nada. Minha cabeça latejava, minha boca estava seca, meu estômago embrulhado, minhas pernas simplesmente não respondiam e minha visão parecia estar permanentemente fora de foco. Olhei para o relógio e tomei aquele choque. Faltava exatamente 40 minutos para minha entrevista.
E detalhe, a entrevista era online, ou seja, eu nem precisava sair de casa, só precisava estar viva, sóbria e apresentável na frente do notebook. Só que, naquele estado, meu amor, nem que me jogassem dentro de um balde de água gelada, me fizessem 3 orações e acendessem 7 velas, eu não voltava ao normal. E a Camila? A Camila estava ali, fingindo estar super preocupada, andando de um lado pro outro, falando: ai, amiga, meu Deus, você tá muito mal, que estranho. Foi o vinho, certeza. Esse vinho devia estar forte demais. E eu, ainda sem entender direito, tentava levantar da cama, tropeçando nas próprias pernas, derrubando tudo, enquanto ela fazia aquela encenação de boa samaritana, me oferecendo água, café, toalha molhada na testa. Mas sabe aquela sensação que acende um alerta dentro de você? Pois é. Mesmo grogue, eu comecei a perceber que tinha algo muito errado naquela história. Por quê? Me fala, quem é que toma uma taça e meia de vinho e acorda nesse estado de fim de mundo? Eu não sou acostumada a beber muito, mas também não sou esse cristal quebrável, não. Já tinha tomado vinho outras vezes, e no máximo, ficava sonolenta, meio risonha, nunca daquele jeito. E outra, o cheiro do vinho nem estava tão forte assim. Mas, grogue do jeito que eu tava, meu foco era pelo menos tentar chegar viva na frente do notebook, ligar a câmera e fingir que estava bem. Só que quando eu olhei pro espelho, quase caí para trás. Minha cara! Minha cara, pelo amor de Deus, tava parecendo que eu passei a noite toda lutando boxe com uma gangue de cangaceiros. Olheira batendo no queixo, cabelo parecendo ninho de pombo, cara inchada, vermelha, olho meio fechado. Se eu fosse a recrutadora, eu nem me contratava, eu chamava era uma ambulância. E a Camila, vendo meu desespero, ainda teve a capacidade de soltar: amiga, acho melhor você desmarcar, hein? Nesse estado, não dá. Você não quer fazer feio, né? E foi nesse exato momento que caiu a ficha. Na hora que ela soltou aquele acho melhor você desmarcar, hein? Meu corpo inteiro acendeu igual árvore de Natal em shopping. Sabe aquela sensação que vem do fundo do estômago, sobe queimando pelo peito e te dá um estalo na testa? Foi exatamente isso que aconteceu. E, olha, por mais grogue que eu estivesse, minha mente, do nada, ficou mais lúcida que nunca. Comecei a puxar o filme todo na cabeça. A insistência dela para eu beber mais, o jeitinho dela ficar toda solícita enchendo meu copo, a preocupação excessiva do nada, tudo começou a fazer sentido. E sabe o que é pior? Ela nem era tão boa atriz assim. Porque, enquanto falava que estava preocupada, ela disfarçava um sorrisinho no canto da boca, tipo aquele sorrisinho que quem conhece bem percebe que tem coisa errada. E foi aí que eu pensei: essa vagabunda me sabotou. E, mesmo meio torta, tropeçando, zonza, com o olho tremendo igual quando dá pane no Windows, eu me arrastei até o notebook, liguei ele e pensei: eu vou para essa entrevista nem que eu vomite em cima do teclado. E lá foi ela, fingindo que estava me ajudando. Ai, amiga, tem certeza? Olha, você tá muito mal, melhor remarcar, sério. E eu só respondia: Camila, traz café. Bem forte. Ela trouxe, me olhando de canto, tipo quem estava torcendo pro café não funcionar. Enquanto isso, abri a câmera, coloquei um filtro bem cara de pau no aplicativo, ajeitei o cabelo do jeito que deu, passei uma base na cara só pra fingir dignidade e entrei na sala da entrevista. E, olha, não sei se foi milagre, força de vontade ou puro ódio correndo nas veias, mas consegui me manter minimamente funcional. O problema é que, enquanto a recrutadora fazia as perguntas, eu estava suando frio, tremendo, com a boca seca, a cabeça rodando. Respondia uma coisa e já esquecia a pergunta seguinte. E, no meio disso tudo, a Camila ficou passando pra lá e pra cá no quarto, fazendo barulho, batendo porta, derrubando coisa, fingindo que estava ajudando, mas na verdade me desconcentrando de propósito. E eu ali, respirando fundo, segurando o vômito, segurando o desmaio, segurando o colapso nervoso, tudo ao mesmo tempo. E, para completar o pacote do terror, no meio da entrevista, ela ainda teve a audácia de abrir a porta, botar só a cabeça pra dentro e perguntar alto: amiga, você quer mais água ou já tá desistindo? Com a recrutadora ouvindo tudo. A minha vontade era de levantar e enfiar essa água inteira na cara dela, mas, plena, respirei fundo e fingi que estava tudo bem. Só que, por dentro, eu já estava maquinando o próximo passo, porque se ela achou que ia sair dessa ilesa, ela não me conhece de verdade. Quando a entrevista acabou, eu simplesmente fechei o notebook, larguei o corpo na cadeira e fiquei olhando pro teto, tentando entender como é que eu tinha chegado naquele nível de humilhação. O pior é que, mesmo zonza, grogue, suando frio, a ficha estava caindo cada vez mais forte. E a Camila?
Ela estava ali, encostada na porta, fingindo cara de preocupada, segurando uma xícara de chá, falando: Ai, amiga, você quer deitar? Quer que eu peça um remedinho? Você tá tão pálida. E eu só pensava: pálida eu tô, mas é de ódio, sua falsa, sua sonsa, sua cara de pau. Só que, nesse momento, eu fingi. Isso mesmo. Virei atriz digna de Oscar. Fingi que estava acreditando nela, que achava mesmo que tinha sido vinho, que ela estava sendo uma ótima amiga cuidando de mim. E, por dentro, eu estava arquitetando um plano. Sabe aquele famoso sorria: você será vingada? Pois então. Levantei, fui tomar um banho bem gelado para ver se voltava ao normal, e, enquanto a água caía na minha cabeça, eu repassava tudo na memória. Comecei a lembrar das conversas, dos comentários aleatórios dela, das vezes que ela fazia piadinhas do tipo: Nossa, tomara que você não passe e continue aqui comigo, né? Porque se você for trabalhar, vou ficar sozinha. E eu, boba, achava que era brincadeira. Só que não era. A ficha caiu de uma vez, como um piano na minha cabeça. Ela nunca quis que eu crescesse, nunca quis me ver bem. Aquela amizade sempre foi competição disfarçada de carinho. E sabe o que é pior? Eu comecei a lembrar que essa não tinha sido a primeira vez. Lembrei do dia que eu ia fazer uma apresentação importante na faculdade e ela sem querer me fez chegar atrasada porque o pneu do carro dela furou. E adivinha? No dia seguinte, o carro estava perfeito, sem nenhum arranhão. Lembrei também do dia que ela me maquiou para uma festa e, misteriosamente, usou uma base 3 tons mais clara, me deixando parecendo um fantasma albino nas fotos. E sabe aquele boy que eu gostava? Ela vivia falando que ele não prestava, que era feio, que eu merecia mais. E, quando eu desisti dele, adivinha quem ficou de conversinha com ele no Instagram? Pois é, ela mesma. Só que até então, eu fingia não ver, achava que era coisa da minha cabeça. Mas agora não. Agora era certeza. E quer saber? Se ela achou que eu ia deitar para essa palhaçada, ela se enganou feio. Saí do banho parecendo outra pessoa. A água gelada não curou a tontura, não apagou a ressaca química que aquela falsa me causou, mas acendeu dentro de mim uma chama que nem 1000 baldes d'água iam apagar. Olhei no espelho e falei para mim mesma: acabou, Camila. Você vai cair. Vesti a cara de sonsa, respirei fundo e saí do quarto como se nada tivesse acontecido. Ela estava na sala, deitada no sofá, assistindo série, segurando o celular e rindo. E, assim que me viu, soltou aquele teatrinho barato: Amiga, como você tá? Quer que eu faça um chá? Quer deitar um pouquinho? E eu, plena, respondi: Tô melhor, amiga, acho que era só cansaço mesmo, sabe? Coisa boba. Obrigada por cuidar de mim. E ela, toda satisfeita, achando que tinha cumprido a missão, deu aquele sorrisinho amarelo e soltou: Viu? Eu falei pra você não se forçar. A entrevista nem era tão importante assim, né? Nesse momento, quase me deu um derrame de tanto ódio. Mas sorri, porque eu tinha um plano. Enquanto ela ria, mexendo no celular, eu puxei assunto como se nada tivesse acontecido. Perguntei da série, falei de coisas aleatórias, dei risada, fingindo que estava tudo normal. E, no meio disso, fingi que ia pegar água na cozinha, mas fui direto no lixo. Sabe aquela intuição que não falha? Vasculhei tudo, e adivinha o que eu achei? 2 sachês vazios de um remédio tarja preta jogados bem no fundo, amassadinhos, como quem tentou esconder. Peguei, tirei foto na hora. Voltei para a sala plena, sentei no sofá e continuei fingindo que não sabia de nada. Abri o Google discretamente no celular e pesquisei o nome do remédio. E, olha, quase caí para trás. Era um ansiolítico super forte, que dá sono, tontura, perda de memória, confusão mental, exatamente tudo que eu estava sentindo. Na mesma hora, meu sangue ferveu. Ela tinha me dopado. Simples assim. A própria pessoa que eu chamava de amiga. E sabe o que é mais louco? Ela não fazia nem ideia de que eu já tinha descoberto tudo. Aliás, ela estava tão confortável na própria maldade, tão convicta de que eu era boba da história, que nem percebeu meu olhar diferente, nem percebeu que eu já estava arquitetando o plano de vingança enquanto ela ria, toda tranquila, achando que estava arrasando na malandragem. Só que ela esqueceu que gente boazinha é demais. Quando acorda disposta a botar fogo no circo inteiro. Naquele momento, olhando para a cara dela, eu percebi que o maior erro da Camila foi me subestimar. E, se ela achou que eu ia fingir que nada aconteceu, se enganou bonito. Só que eu não sou do tipo que faz barraco na primeira. Eu sou do tipo que espera, observa e capricho na execução.
No mesmo dia, mandei mensagem para a empresa, expliquei o que aconteceu, falei que passei mal durante a entrevista, que estava extremamente interessada na vaga e perguntei se havia possibilidade de remarcar. E, para minha sorte, ou justiça divina mesmo, eles foram super compreensivos e remarcaram pro dia seguinte. Nisso, tratei de me hidratar, dormir cedo, me livrar dos efeitos daquele veneno que a falsa me fez engolir e me preparar para dar meu nome na entrevista. E assim eu fiz. Acordei cedo, botei meu blazer mais bonito, preparei meu café, sentei na frente do notebook e entreguei a melhor entrevista da minha vida. E quer saber? Fui contratada na mesma semana. Pois é. Quando chegou o e-mail da aprovação, eu tremia de emoção e de raiva, porque agora era minha vez de jogar. Esperei ela chegar na minha casa, toda feliz, sorrindo, fingindo ser a melhor amiga do mundo, e soltei a bomba com a maior cara de deboche. Amiga, lembra daquela entrevista que eu perdi? Então, remarcaram, e eu passei. Ela travou. Literalmente travou. E ficou pálida. Mas ainda tentou disfarçar. Ai, que tudo, amiga. Eu sabia que você ia conseguir. E eu, sem nem piscar, respondi: sério? Sabia tanto que até tentou me sabotar, né? A criatura ficou sem reação. Gaguejou, empalideceu, tentou rir, tentou mudar de assunto, até que eu puxei o celular e mostrei as fotos dos sachês do remédio que achei no lixo, junto com o print do Google explicando os efeitos. A cara dela foi simplesmente um show à parte. E, antes que ela tentasse se fazer de sonsa, eu continuei. Se você acha que eu não percebi o sabor estranho no vinho, tá muito enganada. E mais, eu tenho as mensagens que você me mandou no dia anterior insistindo para vir aqui. Tenho o print da compra do remédio na farmácia online que caiu no seu e-mail compartilhado, que você mesma usou na minha TV. E, se você não se afastar da minha vida agora, eu simplesmente encaminho tudo isso para a polícia. Sabotagem é crime, meu amor. E eu te processo sem dó. Ela ficou pálida, tremendo, jurando que era brincadeira, que era só para te ajudar a relaxar. Só que eu fui mais fria que gelo. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas e sumir daqui. E, se tentar inventar qualquer coisa sobre mim, te garanto que as provas já estão todas salvas no meu e-mail, no Drive, no HD externo e até no pendrive da minha mãe. Ela saiu daqui igual um fantasma, esbaforida, tremendo, quase tropeçando nos próprios pés. E, desde aquele dia, nunca mais tive notícias dela. Bloqueei em tudo, e quem ficou com cara de tacho foi ela, que perdeu uma amiga, perdeu a moral e, de quebra, ficou conhecida na cidade inteira como a sabotadora das amigas. E sabe o que é melhor? Hoje eu tô na empresa dos meus sonhos, ganhando bem, feliz, rodeada de gente que me valoriza. E a lição fica: nem todo mundo que te chama de amiga quer te ver vencer. Se inscreve e ativa o sininho para mais.